Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 113 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 1 e 2 do primeiro livro das Crônicas. Este livro não revela especificamente o nome do seu autor, mas a tradição é que os dois livros das Crônicas foram escritos por Esdras e provavelmente foi escrito entre 450 e 425 a.C. Uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem em que ocorreram. Embora os livros das crônicas abrangerem praticamente as mesmas informações que os dois livros de Samuel e os dois de Reis, primeiro e segundo crônicas se focalizam mais no aspecto sacerdotal da época. O primeiro livro das crônicas foi escrito depois do exílio para ajudar aqueles que estavam retomando a Israel a compreender como adorar a Deus, pois tem mais detalhes que esclarecem como o Senhor agiu com o seu povo. A história se concentrava no Reino do Sul, as tribos de Judá, Benjamim e Levi, sendo que essas tribos tinham a tendência de ser mais fiéis a Deus. O livro traz a genealogia de Adão até Davi, relata a morte de Saul e também narra os problemas e conquistas enfrentados por Davi e Salomão e a preparação para a reconstrução do templo, conhecido como Templo de Salomão. Conta as reformas promovidas por Josafá, Ezequias e Josias e ainda sobre a grande parte do povo ter continuado fiel a Deus. O primeiro livro das crônicas registra a ascensão de Davi ao trono e suas ações depois disso e termina com o filho de Davi, Salomão, tornando-se rei de Israel. Genealogias, como as que vemos neste livro, podem até parecer chatas e maçantes para nós, mas elas nos lembram que Deus conhece cada um de seus filhos pessoalmente, até mesmo o número de cabelos de nossa cabeça, como vemos em Mateus 10:30. Devemos ter conforto e cuidado, talvez, no fato de que o que somos e o que fazemos é gravado para sempre na mente de Deus. Se nós pertencemos a Cristo, nossos nomes estão gravados para sempre no livro da vida do Cordeiro, como vemos em Apocalipse 13:8. Deus é fiel ao seu povo e cumpre as suas promessas. Neste livro, vemos o cumprimento da promessa de Deus a Davi, quando ele é coroado rei sobre todo Israel. Podemos ter certeza de que suas promessas para nós serão cumpridas também. Ele prometeu bênçãos para aqueles que são seus seguidores, que se aproximam de Cristo em arrependimento e que obedecem à sua palavra. Obediência traz bênção, enquanto que desobediência traz julgamento. O primeiro livro de crônicas, assim como os livros de Samuel e Reis, é uma crônica do padrão de pecado, arrependimento, perdão e restauração da nação de Israel. Da mesma forma, Deus é paciente conosco e perdoa nossos pecados quando nos aproximamos dele em verdadeiro arrependimento, como vemos em 1 João 1:9. Podemos ter conforto no fato de que ele ouve a nossa oração de tristeza, perdoa nossos pecados, restaura-nos a comunhão com ele e nos coloca no caminho de júbilo. Vamos à leitura? Capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cute foram Sebá, Avilá, Abitá, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuge gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã,
Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Reis e chefes de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Haddad morreu e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Sanlá morreu e em seu lugar reinou Saul de Reobote junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Haddad. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tímina, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irão. Esses são os chefes de Edom. Capítulo 2. Descendentes de Israel. Esses foram os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 lhe nasceram de Bate-Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé.
Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Os filhos desta foram Gezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Calebe tomou para si Efrata, da qual nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair juntamente com Quenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jeramiel teve outra mulher cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada, e os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail. Ele deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, o filho de Ize foi Sezã, e o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jeramiel, foi Maressa, que foi pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moza e Gazês. E Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, Calebe gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Áquisa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Araf, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Azi Amenuote. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Neofatitas, Atrote Bet-Joabe, Ease Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Becabe. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.